Convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 20, por favor. Mateus 20. E nós lemos assim, a partir do primeiro verso: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? E responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou não são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos de Jesus. Há uma lógica estranha em nosso tempo e em nosso meio. Eu digo estranha porque a nossa lógica, ela realmente é, de alguma maneira, bastante, diria quase que ilógica mesmo. Nós que avançamos grandemente em tecnologias, em ciências, em conhecimentos, não percebemos quão místicos nos tornamos. Este é o último culto, pelo menos em nossa igreja, deste ano. E nós guardamos para essa passagem de ano um conjunto de ações, quase todas elas bastante místicas, dentro de uma lógica que não se explica muito claramente. Mas nós achamos que na passagem do ano, se fizermos algumas coisas, e nós, quero dizer a sociedade, nós conseguiremos fazer com que o ano que vem seja diferente. Então, visto determinadas roupas, na verdade, ajo de determinadas formas, alguns provavelmente vão tomar algumas sementes de romã para jogar para fora, para trás, achando que com isso o ano que vem vai ser diferente do ano que está terminando. Outros vão para a praia pular algumas ondas e, num ato de profunda idolatria, acham que isso vai mudar o ano que vem, como se isso pudesse de alguma forma mudar as coisas como vem. Outros vão, como eu disse, vestir, aí acham que se vestirem determinado tipo de lingerie ou roupa de baixo vai conseguir fazer com que o ano que vem seja diferente deste ano e conseguirá, quem sabe, algumas coisas melhores do que o ano que se encerra. Mas esse misticismo não é próprio apenas da sociedade, digamos, pagã, que não teme a Deus e que está muito mais relacionado a essas festas do que propriamente a vida e o temor de Deus. Há um grupo de pessoas que sim, passam o ano, se encontram na virada do ano, fazem uma festa e desejam então um feliz ano novo, como se esse desejo se cumprisse apenas porque nós o queremos. E nós temos inclusive as nossas formas gospel de fazer com que esse misticismo seja aplicado. Quantas vezes você não ouviu dizer, por exemplo, que o próximo ano será o ano da restituição?
como se essas declarações pudessem mudar o que virá, e não podem. O grande problema é a nossa lógica de que, na realidade, as coisas dependem de nós, como se nós tivéssemos poder de alterar os fatos futuros de maneira às vezes mágica, como se algumas de nossas ações pudessem fazer com que o tempo e o futuro e os fatos sejam diferentes do que eles verdadeiramente serão, e não podem. Nós não podemos mudar o ano que virá. Se você é como eu, e acredito que sim, e crê na soberania de Deus, o ano que vem já está determinado por Ele. O que virá, virá, porque Deus é soberano, e a vontade dEle prevalecerá. O que posso fazer então é aprender a viver com esse Deus, é me lembrar exatamente de quem Ele é, para enfrentar um ano que se descortina diante de mim, com bênçãos infindas e com desafios maiores do que eu, com sofrimentos, amarguras, angústias, perdas, fracassos, sucessos, alegrias, mas tudo isso eu tenho que, de alguma forma, entender, afinal de contas, quem é que está caminhando ao meu lado, quem é o Deus que está comigo, ou, se preferirem, essa lógica dele. É sobre isso, na verdade, que o texto nos mostra, se você tiver o cuidado, por favor, de observar. Note que nós estamos diante de uma passagem que é chamada de tripla tradição, ou seja, ela está presente nos 3 evangelhos sinóticos. Se é certo a teoria, e é mais provável que sim, que o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, e que Mateus e Lucas basearam-se no evangelho de Marcos para escrever também o seu evangelho, então é fácil de perceber que os fatos narrados por Marcos são exatamente estes mesmos aqui. Jesus faz um discurso sobre o divórcio, capítulo 19, Jesus fala sobre as crianças, recebe as crianças no capítulo 19 de Mateus. Se você quiser, os textos paralelos estão aí. Depois existe, na verdade, o diálogo de Jesus com o jovem rico. Jesus dialoga depois com seus discípulos. Finalmente, Jesus, na verdade, cura o cego de Jericó, prediz a sua morte, cura o cego de Jericó e então entra triunfalmente em Jerusalém. São fatos narrados nos 3 evangelhos nessa ordem, provavelmente porque aconteceram de fato nessa ordem. Com um pequeno detalhe: quando Lucas escreve o seu evangelho, no meio dessas narrativas, Lucas insere a história de Zaqueu. E ao olhar de Lucas, a história de Zaqueu, na verdade, exemplifica ou explica aquilo que Jesus está ensinando dentro desse contexto. Contudo, Mateus faz um pouco diferente. O texto de Mateus, que explica o diálogo e os fatos que cercam essas narrativas, é exatamente o capítulo 20, ou seja, exatamente a parábola dos trabalhadores da vinha. Se não, observe um pequeno detalhe que talvez nem sempre nós observamos. Veja bem, como termina o capítulo 19? Termina com Jesus fazendo essa afirmação categórica, axiomática que nós conhecemos. Ele diz no verso 30, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. E observe como já no final da parábola, o verso 16, ele conclui como a parábola. Ele diz: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Claro, a lógica aqui é simples, é a lógica que, na verdade, o contexto é exatamente isso. A parábola explica, segundo Mateus, essa lógica de Deus em colocar os últimos primeiros e os primeiros por último. Mas por que isso é tão relevante assim para Jesus, a ponto dele proferir essa parábola? Por conta exatamente dos fatos que se deram. Se você acompanhar o capítulo 19, nós temos as crianças que, na verdade, eram desprezadas de certa forma pelos judeus, e que Jesus diz: deixai vir as mim, porque deles é o reino dos céus. Nós temos o jovem rico, que era um religioso, que cumpria todos os seus atos, seus preceitos, que na verdade diz que desde a infância cumpria os mandamentos, que seguia todas as ordens e a lei judaica.
e que por isso julgava que na verdade Deus provavelmente deveria lhe ser favorável, que Deus deveria abençoá-lo, porque afinal de contas ele é um cara bacana, ele faz coisas boas, ele cumpre a lei, ele anda de acordo com os 10 mandamentos, pelo menos assim ele imaginava, e por isso ele julga que Deus deveria dar a ele primeiro, Deus deveria cuidar dele primeiro. Se está certo o nosso raciocínio, e está claro que é assim entre os judeus, na realidade a pessoa que possuía mais recurso era exatamente aquele que mais agradava a Deus, por isso Deus o abençoava mais. A pessoa que tinha pouco recurso provavelmente ofendia a Deus em alguma coisa e por isso Deus não lhe concedia tanto. Ou seja, essa lógica que até hoje prevalece entre nós, de vermos alguém com bastante prosperidade e julgarmos que esse sim agrada a Deus e anda conforme Deus determinou. Mas se temos uma pessoa pobre, uma pessoa que passa dificuldades, na nossa mente passa a ideia de que existe algum pecado oculto na vida dele, por isso ele não prospera, por isso ele não caminha, porque na verdade a nossa lógica humana é essa: Deus simplesmente retribui o que eu faço. E é por isso que nós entramos cada ano julgando que se assumirmos certos compromissos, fizemos aquelas listas que costumamos fazer de compromisso. A primeira eu sei é a dieta, né? A segunda é exercício físico, mas se eu fizer essa lista que eu me comprometo com ela, com certeza Deus me dará um ano completamente diferente do que ele seria. É essa a nossa lógica. Tanto é verdade que os discípulos assim entendem no capítulo 19 e vão questionar a Jesus e dizer, verso de número 27, por exemplo, do capítulo 19: então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Ou seja, Senhor, nós fizemos exatamente o que o Senhor pediu, o que o Senhor mandou, afinal de contas o que nós vamos receber em troca, o que nós vamos ter de volta, o que o Senhor nos dará? E quando Deus nos dá, não a prosperidade, mas talvez a dificuldade, não a saúde, mas a enfermidade, não a alegria, mas a tristeza, aí nós ficamos nos questionando: ou existe alguma coisa errada comigo, ou existe alguma coisa errada com Deus, porque a nossa lógica tenta enquadrar Deus dentro desse círculo. É por isso que Jesus diz aos seus discípulos: porque o reino dos céus é semelhante a, ou seja, no reino de Deus as coisas não funcionam como você quer. No reino de Deus o mundo não funciona da maneira que você deseja. No reino de Deus as coisas não são, na verdade, construídas da forma como você logicamente imagina. O reino de Deus não funciona como o reino humano. No reino de Deus a lógica é exatamente um paradoxo da nossa. Ou, se preferirem, no reino de Deus os últimos são os primeiros. Quem serve é o maior. É sempre o contrário daquilo que imaginamos. E claramente ele explica essa lógica através dessa parábola. Mais do que simplesmente nos trazer a confiança ou a consciência disso, a parábola tem o propósito de nos mostrar exatamente quem é o nosso Deus. Um Deus que não se encaixa na sua lógica humana, um Deus que não se encaixa no seu modo de pensar, um Deus que não tem que agir como você quer. E é exatamente isso que a parábola nos ensina acerca dele. Há algumas ênfases importantes aqui para você compreender a parábola. A história é simples. Um senhor de uma vinha que na verdade contrata trabalhadores ao longo do dia, provavelmente jornaleiros, que recebem por trabalho de um dia, e o salário é 1 denário por um dia de trabalho. Essa lógica, ou pelo menos essa narrativa, está bem clara diante de nós. Algumas ênfases são importantes, se você puder observar no texto, para compreender a intenção então de Deus através de Mateus. Uma delas está exatamente no valor, verso 2: e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia. Com os primeiros trabalhadores ele ajustou 1 denário. E também o que nos diz no verso 9: vindo-os da hora 1/10, ou seja, da hora 11ª, recebeu cada um deles 1 denário. A ênfase aí é nesse vultuoso valor, 1 denário, que era o trabalho, o valor do salário
que ele ajustou. A outra ênfase está exatamente nos horários, se você puder observar. São 5 grupos de trabalhadores. O primeiro deles começou, no verso 1, de madrugada, provavelmente na primeira hora do dia, que para a contabilidade, ou seja, para o tempo medido pelos judeus, é às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, ele contratou esse grupo. Se você observar, no verso 3, ele saiu pela terceira hora do dia. A terceira hora do dia para os judeus, às 9 da manhã. Claro, na sequência, o judeu conta os dias como horas do dia e horas da noite, certo? Às 6 horas da tarde termina o dia e aí começa a hora da noite. Então, a primeira hora da noite, a terceira hora da noite, e assim sucessivamente. E agora, 9 horas da manhã, ele sai, encontra trabalhadores e contrata. Depois, no verso número 5, ele sai de novo, por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia, e na hora nona, que é exatamente às 3 horas da tarde. Por fim, ele sai, diz o verso 6, e encontra aqueles trabalhadores da hora 1/10, ou da hora 11ª, se preferirem, para um português um pouco mais próximo do nosso. Ou seja, qual seria a hora 11ª? Às 5 horas da tarde. É essa a forma como ele nos dá a ênfase. Ou seja, contratou um às 6 e disse: vou te pagar 1 denário. Contratou outro às 9 da manhã, outros ao meio-dia, outros às 3 da tarde e outros às 5 horas da tarde. E então ele dá a ordem que nós vimos no verso 8, começando pelos últimos, indo até os primeiros, começou a fazer o pagamento. O pagamento é feito e os da hora 1/10, esses que entraram às 5 horas da tarde, diz o verso 9, recebem 1 denário. Claro, se você é como eles ou como eu, você já começou a fazer a conta de quanto é que você vai receber. Se quem trabalhou 1 hora do dia vai receber 1 denário, claro, eu que trabalhei 12 horas, devo receber 12 denários, mais meu fundo de garantia, mais o meu, tá certo? Todos os direitos que eu possuo, tá? Inclusive o proporcional de 1/3 de férias, 13º, mas eu faço a conta, porque é isso que eu vou receber. Ele pagou 1 denário para quem trabalhou às 5. Opa, eu trabalhei 12 denários, foi o que eles imaginaram. E aí vem a resposta, e ele simplesmente dá apenas 1 denário para todos eles. Verso 10, ao chegarem exatamente aqueles que pensaram que receberiam mais, porém receberam estes, também receberam 1 denário cada um, e tendo recebido, eles começaram a murmurar. Pecado conhecido do Antigo Testamento, que não é apenas uma queixa, não é apenas uma reclamação, é uma atitude rebelde de coração, de quem na verdade questiona o seu Deus, de quem na verdade questiona a forma de Deus agir. E o que é importante para nós nessa passagem, meus irmãos, é a resposta que o dono da vinha, que o Senhor Jesus, que o Deus Pai Todo-Poderoso, que o Espírito de Deus traz. E essa resposta resume exatamente quem Ele é. Por favor, é isso que eu gostaria de chamar sua atenção. Essa resposta, ela vem com 3 argumentos muito simples de Deus. O primeiro deles está no verso 13. Mas o proprietário, diz o texto, respondendo, disse a cada um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Amigo, eu não te faço injustiça. O que ele está dizendo é: eu sou justo. Deus é justo na sua maneira de agir. Deus é justo exatamente na sua forma de atuar. Nenhum ato de Deus é injusto. Quando nós, na verdade, não entendemos, por exemplo, o fato de termos sido bons cristãos ao longo de 2019, e se porventura vier um ano de sofrimento em 2020, nós não entendemos por quê? Porque na nossa mente nós nos julgamos merecedores demais. Aliás, é assim que nós olhamos os nossos vizinhos, porque de repente percebemos que os homens ímpios, que os homens que não temem a Deus, que os homens que na verdade não honram a Deus, continuam prosperando e bem.
E nós que tememos a Deus, passamos por tanta dificuldade, por tanto sofrimento, por tantos detalhes, digamos assim, que a vida vai nos colocando, tantos obstáculos. Parece que existe uma coisa de fato errada, mas isso não é somente conosco, isso se passou por muitos servos de Deus. Foi assim, na verdade, que, por exemplo, Asaf pensou. Quando nós lemos o Salmo 73, Asaf está dizendo isso mesmo: que inútil eu guardei puras minhas mãos. O ímpio, na verdade, prospera. O ímpio, na verdade, tem os seus olhos cheios de gordura, ou seja, eles são saudáveis. Nós, na verdade, somos pessoas que sofrem, ou seja, é inútil, é injusto, porque nós nos julgamos merecedores. Porque nós, como os trabalhadores que entraram às 6 horas da manhã, achamos que deveríamos receber mais, porque cremos, receber mais porque frequentamos a igreja, receber mais porque damos o dízimo, receber mais porque contribuímos, receber mais porque nos guardamos fiéis e longe do pecado, receber mais porque na verdade não nos corrompemos, e aí nós julgamos merecedores da graça divina, embora graça e mérito não combinem. Mas ainda assim eu julgo que Deus deveria me atender de uma maneira diferente, porque eu sou um cara bom. Eu estudei num seminário em Goiânia, e durante meu tempo de seminário eu andava muito de ônibus, tá? Não tinha outra condução, e me lembro bem que ficava em um ponto de ônibus parado perto do seminário que eu estudava, esperando minha irmã, que naquela época estudava numa loja que muito poucos aqui conheceram, ultramoderna, chamada Mesbla. Ela trabalhava na Mesbla e voltava de ônibus, trabalha no último período, sabe aquele período quando fecha o shopping? Ela vinha lá do shopping de ônibus, descia no ponto onde eu estava para irmos embora juntos, para poder acompanhá-la, porque era tarde. E eu fui para o ponto de ônibus esperar o ônibus dela chegar depois da minha aula, que era uma aula noturna, carregando alguns poucos livros. Tinha um Berkoff, que é dessa grossura, um outro dicionário, tudo assim, bem, sabe, confortavelmente debaixo do braço. O braço já não é grande, ainda cabia que carregava os livros. Eu parei, alguém viu aquele tanto de livro, perguntou se eu estava vendendo um livro, eu falei que não, e ele então puxou conversa comigo, e comecei a falar, que era um seminário, etc., e começamos a dialogar sobre fé, começamos a dialogar sobre Bíblia, começamos a dialogar sobre Deus, sobre Evangelho, sobre tudo aquilo que é o mais importante em nossa existência. Eu me lembro bem que depois de algum tempo conversando, aquele homem que não se convencia de erro nem de culpa nenhuma, ele terminou dizendo o seguinte: olha, quando Jesus vier, ele vai ter que me levar, porque eu sou um bom pai, sou um bom marido, sou um bom trabalhador, sou um bom profissional, sou um bom cidadão. Quando Jesus vier, ele vai ter que me levar. Mas como assim? Você não acha que tem pecado em sua vida? Não, eu sou um cara, ele tem que me levar porque eu mereço o céu. Eu nunca erro, eu não falho, eu não peco. Eu lhe perguntei: alguma vez na vida você já se arrependeu de alguma coisa que tenha feito? Ele falou: não, isso já. Então, meu querido, você é tão pecador quanto eu, e você não merece o céu. Você quer falar de mérito? Então entenda, você merece o inferno e a condenação. Exatamente o que merecemos. Mas a nossa lógica, Deus tem que olhar para nós e nos retribuir de acordo com o nosso mérito. E não é assim. Ou seja, nós terminamos julgando a Deus. Nós julgamos a forma de Deus agir. Nós achamos que Deus não é justo, afinal de contas, conosco. Enquanto a nossa lógica for essa, não teremos um bom ano novo. Ele será sempre insuficiente para a sua vontade, que é sempre, absolutamente sempre, incapaz de se satisfazer. Ou seja, Deus diz àqueles homens: eu não cometo injustiça. O que você combinou comigo, eu te paguei.
Deus diz aos seus discípulos: Senhor, disse Pedro, eis que tudo deixamos por tua causa, o que será de nós? E a resposta de Jesus está aí, no capítulo de número 19, diz ele a Pedro: em verdade, verso 28, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na geração do Filho do Homem, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós os assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Deus é justo, e não é porque eu mereço, mas porque Ele é gracioso. Não cometo injustiça, diz Ele. A sua segunda resposta vem logo depois, no verso de número 13. E é essa pergunta que esses dias eu repeti aqui num dos nossos cultos matutinos. Ele pergunta exatamente no verso 13: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Eu não posso fazer o que quero do que me pertence? Eu não posso fazer o que eu desejo com aquilo que na verdade é plenamente e absolutamente meu? Ou seja, nós temos uma concepção de posse extremamente equivocada, tá? Nós achamos que, em primeiro lugar, as coisas que temos são nossas, elas nos pertencem. A casa que eu comprei, o carro que eu adquiri, são todos meus. A gente briga com as crianças, mas somos iguais. Os filhos são meus. As pessoas nos pertencem. A nossa lógica, ela é completamente ilógica, digamos assim, diante de Deus. Mas a impressão que temos é que tudo o que na verdade construímos, adquirimos, nós conquistamos pelo nosso próprio poder, pela nossa própria capacidade. Pois nada nesta vida nos pertence. Tudo que temos pertence a Deus, inclusive os filhos, que estão sob empréstimo até o tempo devido. Deus é quem possui todas as coisas. Paulo, refletindo sobre isso, ele cita o livro de Jó. E ao citar o livro de Jó, ele diz: quem deu a ele primeiro, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, diz Paulo nessa doxologia, e completa dizendo: amém, que nós esquecemos de cantar. Correto? Ou seja, a Deus pertence todas as coisas, tudo é dele. Também o Salmos 24, que é um salmo bastante conhecido, verso 1, que é bastante citado por nós, e ali Davi diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, animais e gente como eu e você. Pertencemos a Deus, ou seja, Deus não precisa submeter a nossa lógica, porque Deus é o único que tem o direito de fazer o que quiser com aquilo que é dele. Meus irmãos, o ano que vem não é ano de colheita, não é ano de restituição. Não adianta você declarar isso, não adianta você fazer campanha para que isso aconteça. O ano que vem pertence ao Senhor, e Ele será do jeito que Ele quer, será da maneira como Ele deseja, da forma como Ele planejou. Admita você isso ou não, concorde você ou não, mas será da maneira como Ele quer, da forma como Ele deseja.
porque o mundo e tudo que nele se contém, e todos os que nele habitam, pertencem ao Senhor. E a pergunta de Deus continua até os nossos dias. Para contrariar a nossa lógica, Ele pergunta: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Seus dias pertencem a Ele, o seu tempo pertence a Ele. Por isso nós deveríamos ser mais atentos de como gastamos o nosso tempo, como nós gastamos a nossa vida. Me lembro de uma biografia pequena que li, se eu não me engano, de Finney, que foi um evangelista, Moody, aliás, que foi um evangelista bem conhecido e que, na verdade, assumiu consigo um compromisso de não dormir nem uma noite sem ter evangelizado pelo menos uma pessoa. E foi exatamente o que ele fazia, sempre. Às vezes já estava em casa à noite e saía porque não tinha ainda evangelizado, e aí, claro, o primeiro que encontrasse na rua era esse que tinha que ouvir o evangelho. Era um compromisso dele com Deus. Em uma ocasião, Moody saiu e voltou, e a pessoa que morava na casa dele perguntou-lhe se ele havia ganho alguém para Cristo, se alguém havia crido em Cristo. Ele disse que na verdade havia ganho 2 vidas e meia para Jesus. A pessoa disse: bom, 2 vidas e meia, 2 adultos e uma criança. Ele disse: não, 2 crianças e um adulto, porque o adulto não tem uma vida inteira para oferecer para Deus. Talvez essa seja uma das situações que eu, na verdade, questiono na nossa mente evangélica. A gente valoriza demais, e deve valorizar mesmo, essas conversões nossas mais maduras. Eu me converti na adolescência, aos 16 anos de idade. Invejo essas crianças que estavam aqui, porque eu não tive a oportunidade de conhecer a Cristo Jesus antes desse dia, antes dessa adolescência. 16 anos longe do meu Senhor. Essa é a questão. Tudo pertence a mim, e eu faço o que quero do que é meu. Se o ano que vem o Senhor tirar de você essa prosperidade, ou lhe der, entenda, é dele. Se o ano que vem Deus por acaso tocar em sua saúde, ou fizer você saudável, curado de sua enfermidade, entenda, Ele está fazendo o que quer com o que é dele. Se o ano que vem Deus der mais um ano de vida para você, ou se no plano dele for um ano em que Ele te levará, entenda, Ele está fazendo o que quer do que é dele. Ele é justo e Ele é soberano. Ele faz o que quer com o que lhe pertence. Acho que é incrível isso, porque nós pessoalmente não temos dificuldades para entender essas coisas. Nossos filhos de vez em quando têm algumas manifestações de vontade. Lá em casa já aconteceu algumas vezes de quererem adotar um cachorro. A resposta é simples: quando a casa for sua, monte um canil, mas até lá a casa é minha e funciona do jeito que eu quero, porque as coisas me pertencem. Nós não temos dificuldade para entender isso. Por que temos tanta dificuldade em entender que tudo que somos, possuímos, a nossa existência pertence a Ele, e que Ele fará sim o que quer do que é seu? Para concluir, ele ainda usa mais um argumento. Veja bem, verso de número 15: ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom. Eu não somente sou justo, não somente sou soberano, mas eu também sou bom. E o problema é que às vezes nós queremos a bondade de Deus só para nós. Aquela nossa condição
de parecer mal aos nossos olhos o fato de Deus abençoar outras pessoas. Meus irmãos, nós somos ciumentos demais e egoístas demais, admitamos, porque na verdade nós queremos que essas pessoas gostem somente de nós, que as pessoas na verdade amem somente a nós. Há uma discussão de vez em quando entre filhos, né? E a discussão é quem é o favorito. Eu sei, quem riu é porque já passou por isso em casa. Eu costumo dizer, não existe favoritos. Existem formas diferentes de lidar com pessoas diferentes. Eles não acreditam, a gente insiste, mas nem sempre acreditam. Essa é a questão de que nós somos mesmo muito egoístas, somos mesmo muito enciumados e queremos que a bondade de Deus se manifeste só para nós. Se possível, que o sol nasça, mas ele nasça somente na minha janela, do meu vizinho não. É isso que desejamos. O que desejamos é que a chuva caia, mas caia somente em cima da minha casa, nos dias que eu quero chuva, porque nos dias que eu não quero chuva vai chover no vizinho, porque só sobre mim pode cair. Ou seja, nós confundimos a graça especial de Deus com a graça comum. E aí nós achamos que a bênção especial de Deus é a graça comum que Ele dá para todos, a quem Ele quer. Os ímpios serão abençoados pelo Senhor? Sim. Os que não temem o nome do Senhor serão abençoados por eles? Sim, por eles sim. Aqueles que na verdade desprezam o nome de Deus, aqueles que na verdade ofendem a lei de Deus, aqueles que transgridem a sua palavra, vão ser abençoados por Deus? E a resposta é sim. O sol vai nascer sobre eles, a chuva vai cair sobre eles, eles vão ter alimento, eles vão ter trabalho, Deus os sustentará, Deus dará saúde a todos eles. Meus irmãos, isso é graça comum, é a misericórdia de Deus sendo derramado sobre todos. E por que isso se parece mal ao meu e aos seus olhos? Por que só nós temos que ser saudáveis? Por que só nós temos que ter prosperidade? Por que só nós temos que, na verdade, ser agraciados pelo Senhor? Ou parece mal aos teus olhos o fato do nosso Deus ser bom? Ele é bom. Ele é um Deus misericordioso e gracioso. Às vezes nós agimos como Jonas. Deus nos manda trazer uma palavra profética. A nossa palavra para esse mundo é: em 2 dias, e Nínive será subvertida, vai desaparecer do mapa, e depois nos assentamos à sombra para poder aguardar a destruição dos ímpios, porque só nós, os santos, deveríamos prevalecer. E a resposta é apenas uma: Deus é bom, e a sua graça Ele derrama onde quer, como quer. Não pode ser maus aos nossos olhos o fato de Deus ser bom. Não deveria nos incomodar, deveria ser motivo de gratidão e louvor por termos um Deus tão bom, que cuida de nós e cuida inclusive daqueles que dizem não crer nele, mas Deus cuida de cada um deles. Isso deveria ser motivo de gratidão e de glória. Mas esse é o problema da nossa lógica. E o que temos diante de nós, simplesmente essa opção. Você pode sair daqui à noite e comemorar a passagem do ano, e aí fazer o seu, desculpa a expressão, a sua mandinga se quiser. Fazer a sua mágica. Eu espero que ninguém vá pular ondinha, tá? Mas você pode adotar o que você quiser. Você pode, na verdade, até acreditar que se você passar o ano em oração, o ano que vem será melhor. Não necessariamente, porque nada do que fizermos mudará a vontade de um Deus soberano. Se você quiser seguir essa lógica, você pode continuar, mas com certeza será mais um frustrado, que se sobreviver até o final do ano de 2020,
vai de novo fazer tudo outra vez para ver se 21 vem melhor. E nessa conta, meus irmãos, eu já estou chegando no final delas. Ano a ano. Sempre achando que o ano que vem vai ser? Ano que vem não é ano da nossa restituição, porque Deus já nos restituiu o que precisávamos. Ano que vem não será o ano da colheita, porque todos os anos é ano de plantar para o nosso Deus. O ano que vem será o ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Um ano que Ele conduzirá a sua vida. E você precisa caminhar com Ele na certeza de que Ele é justo. Deus é justo com você. De que Ele é bom. E de que Ele é Senhor de todas as coisas. Entenda. E não queira colocar Deus dentro da sua lógica, porque a lógica de Deus subverte a nossa. Assim Jesus falou aos discípulos para eles entenderem que no reino dele os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque na verdade Ele é quem governa todas as coisas. Por isso eu não posso desejar simplesmente, desejo de fato que o próximo ano seja um ano de bênção, de alegria, um ano de felicidade para você e para todos nós. Mas o que eu desejo de fato é que seja um ano na companhia de nosso Deus. Um ano em que você e eu experimentemos seus atos justos, que eu e você nos submetamos alegremente às suas decisões soberanas. E ao final deste ano que começa, quem sabe, nós tenhamos tempo para agradecer a esse Deus que é bom, muito mais do que eu e você imaginamos. Que seja assim, para a glória dele e para a alegria do nosso coração. Que seja um fim de ano de festa e de gratidão, porque temos a plena confiança de que estamos nas mãos de um Deus justo, bom e soberano. E com essa confiança é que nós passaremos, não apenas um dia, mas passaremos todos os dias de um ano, nas lutas e desafios que porventura forem nos propostos por Ele mesmo. Há um hino que costumamos cantar, que é chamada Oração da Noite, e que nos ensina de fato a orar mais uma vez a esse Deus que guarda todas as coisas. Eu gostaria de convidá-lo para que cantemos juntos hino de número 148. Aqueles que puderem, por favor, se coloquem de pé para cantemos juntos.